Fala pessoal, estamos retomando a nossa devocional semanal No Caminho e é um prazer poder parar esse tempo para juntos meditarmos na palavra de Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem nos ensinado durante a caminhada. E nesse começo de ano, foi um começo de ano bem turbulento e eu parei um tempo para refletir sobre essas catástrofes, esses desastres que aconteceram, né? Esse desastre ambiental que aconteceu ali em Brumadinho, a maneira como tantas pessoas, centenas de pessoas foram soterradas, mortas por aquela falta de percepção, né? A falta de comprometimento, a falta de um cuidado, mentiras. A maneira como o apresentador jornalístico, né, o Boechat, veio a falecer naquele acidente de helicóptero e tantas outras coisas. E todo mundo acabou falando sobre isso, todos os meios de comunicação, jornais, né, páginas da internet. O interessante, gente, é perceber que todas as pessoas falam sobre o caos, todas as pessoas falam sobre tragédia, sobre desordem, mas a verdade é que se nós não tivermos uma percepção de mundo pela ótica do cristianismo, o caos não faz sentido, a desordem não faz sentido. Eu não sei se já tinha parado para pensar sobre isso, mas, exemplo, para um ateu, quando o ateu fala sobre caos, quando o ateu fala sobre desordem, né, se ele for levar a sério a sua visão de mundo, se ele for levar a sério a sua compreensão, né, da existência, de que tudo veio a existir por um movimento desordenado, né, uma explosão que acabou resultando, né, numa evolução das espécies, para o ateu que pensa que o caos é resultado de estruturas, né, as estruturas de mundo, elas acabam então criando um sistema em que as pessoas vivem de maneira desfavorecida e então, se esse sistema for igual, se esse sistema for justo, então todo mundo vai viver de maneira perfeita, todo mundo vai viver de maneira tranquila. Então, para o ateu, o caos vem dessa perspectiva. Só que, gente, vamos pensar, olha para a história. Se você olhar para a história, você vai ver que na história existem guerras mundiais, né, percepções de mundo, percepções da história, né, em que países tentaram construir os seus países, a sua estrutura social em cima dessas filosofias. As pessoas tentaram construir a sua vida em cima desses conceitos. E o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo é que esses países entraram em colapso exatamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, países que disseram para nós, né, disseram para o mundo, olha, o problema do caos se resolve de uma forma muito simples, o avanço tecnológico, né, a indústria vai conseguir tornar o mundo mais justo e mais igual. Por quê? Porque a tecnologia vai levar o homem, né, a um desenvolvimento, a uma igualdade social tão grande em que todo mundo vai viver bem e o caos então praticamente vai desaparecer. Bom, esse pensamento que é calcado, né, nessa perspectiva de mundo do ateísmo, acabou mostrando para nós que isso é uma farsa, isso é uma mentira, porque isso não se sustenta. As pessoas, elas simplesmente não conseguem viver à altura dessa proposta, né? Na verdade, então quando a gente tenta responder essa perspectiva do caos, né, pela ótica do ateísmo, o que a gente vai perceber é que, na verdade, para o ateu, se a gente fosse levar a fundo, o caos é quase que parte integrante da ordem do mundo, né? Porque se o mundo veio do caos e foi o caos que praticamente levou os homens a evoluírem, então o caos praticamente faz parte da ordem como um todo. Não existe como se livrar dele, não existe como resolvê-lo. Então a consciência e a percepção do caos, ela é muito incerta, errada na ótica, na perspectiva do ateísmo. E também das seitas orientais, é muito difícil você perceber o caos, você perceber o sofrimento nessa ordem, porque na percepção das seitas orientais, na percepção, né, do pensamento oriental, o caos, ele na verdade é uma ilusão. A gente na verdade está iludido. Se você já assistiu aquele filme Matrix, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? O Matrix ilustra muito bem para nós essa perspectiva de pensamento, que toda a ordem que a gente pensa ser real, que a gente pode perceber com os sentidos, tocar e apalpar, tudo isso na verdade é ilusório, né? É efeito de algo que nós chamamos de Maya. O Maya causa essa ilusão da personalidade, essa ilusão no mundo que nós percebemos como sentido real, a partir dos sentidos. Então, na verdade, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos nos livrar dessas ilusões, né? Você deve ter ouvido aquele ditado que fala assim, não,
O frio é psicológico, o frio não existe. E é mais ou menos isso o que a perspectiva, né, oriental vai dizer para nós. Que, na verdade, todo esse caos, todo esse sofrimento, na verdade é só apenas uma ilusão, é só uma forma de nós nos desvencilharmos dessa ordem que é aparente, para nos agarrarmos, né, aquilo que realmente importa, né, aquilo que realmente é verdadeiro, se desvencilhando de toda essa ilusão, né, praticando, né, a filosofia oriental, né, a meditação, praticando essas coisas, para que a gente possa então, né, sair dessa percepção de mundo mentirosa e então, né, nos ligarmos à divindade da qual todos nós fazemos parte. Então perceba, a compreensão do caos pela ótica do ateísmo, ela é confusa, né? Você não consegue ter uma percepção clara, né? A percepção do caos pela ótica das seitas orientais também é confusa, você não consegue ter muita clareza sobre isso. Gente, acaba que se você tem uma percepção de caos tanto por uma dessas duas óticas, a tendência é você cair numa outra percepção de mundo que a gente chama de niilismo. O que é o niilismo? É o desespero, ou seja, não há o que fazer, não tem o que possa ser feito. Então o desespero me leva para onde? O desespero me leva em direção ao suicídio, à desesperança, a viver debaixo de um peso, de uma opressão, né? Que é o que acontece com muita gente hoje. Então o cara abraça uma perspectiva de mundo do ateísmo para lidar com o caos, para lidar com o sofrimento. E aí ele percebe que todo avanço tecnológico, ao invés de libertar os homens das estruturas de poder que dizem, né, criar esse caos, acabou na verdade levando o homem à desigualdade social, à miséria, à pobreza, aquilo que deveria estar levando as pessoas a avançarem na sua saúde, na verdade está levando essas pessoas a retrocederem. E aí o cara começa a entrar no desespero, e a mesma coisa pode acontecer quando a pessoa tem a sua vida calcada nas seitas de mundo orientais. Na verdade, para a gente perceber o caos, só é possível percebê-lo de forma real se for pela perspectiva do cristianismo. O cristianismo vai dizer para nós que existe um caos no mundo, e esse caos é real. E ele é a consequência de uma ruptura em um relacionamento com Deus que trouxe desordem a toda a estrutura de mundo. Então, a resposta possível a esse caos vem dessa restauração dessa relação com Deus, dessa restauração do relacionamento com Deus e do estabelecimento do seu governo sobre todas as esferas, sobre todas as ordens da sociedade. Então, é bem interessante perceber que apesar de todo mundo falar sobre caos, de todo mundo falar sobre desordem, né, de todo mundo perceber a tragédia, na verdade, ela só pode ser percebida como verdadeira quando a gente percebe essas coisas pela ótica e pela perspectiva do cristianismo. Gente, nós precisamos do cristianismo até para perceber de forma concreta o caos e o sofrimento do mundo. E é claro, se o cristianismo é o único que pode nos responder de maneira satisfatória à presença do caos no mundo, ele também é o único que pode apontar para nós a solução verdadeira para a ordem e para o caos no mundo. Porque se o ateísmo falha em apontar o problema e a solução, se as seitas orientais falam em apontar, né, o problema e a solução, então quando o cristianismo consegue identificar de forma concreta o problema, ele também tem a resposta concreta para a solução, e nós já sabemos que a resposta concreta para a solução é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então essa é um pouco da nossa reflexão de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que foi falado, não tem problema, nós vamos continuar falando sobre isso aqui semana que vem. Se Deus quiser, nesse encontro, vamos continuar trabalhando um pouco sobre essa questão, né, de que o cristianismo é aquilo que nos ajuda a perceber o mundo de forma coerente, né? Eu também escrevi um texto sobre isso, vou estar publicando, né, ali no meu Face. Se você quiser, depois você pode acessar o Face do Cristo Vivo, vai estar lá um texto mais explicativo que você pode ler e você pode então ter um pouquinho mais de clareza sobre aquilo que nós estamos falando. Porque o tempo é corrido, às vezes pode não ficar muito claro algum argumento, tá bom? Deixe você com as nossas redes sociais, o telefone para contato, o nosso e-mail. E então eu espero você, se Deus quiser, sexta-feira que vem aqui para mais um encontro no nosso devocional semanal No Caminho. Deus te abençoe e até lá.